Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Recentemente eu atendi um adolescente, devia ter seus 16, 17 anos de idade, com a seguinte queixa: não estava comendo. É uma queixa que a mãe relatava. Ele estava muito contrariado de vir para cá para o consultório e aborrecido de verdade, e a mãe ali insistindo, cutucando ele para contar o que estava acontecendo, mas ela acabou relatando. E a história era a seguinte: ele, desde a meninice, 6, 7 anos de idade, ou seja, já fazia 10 anos essa história, que ele se alimentava mal, ele comia coisas sólidas e a comida não descia. E a mãe dele dando ali para ele, né, salada, o arroz, o feijão, a carne, um bife, e ele recusava. Muitas vezes, ou quando aceitava, quando a mãe insistia muito, ele tinha que mastigar muito, demorava. Isso atrasava a escola, atrasava as atividades de todo mundo, inclusive a dele mesmo. E a mãe dele, ao longo desses 10 anos, tentou de tudo, ele aceitava mais coisas mais fáceis de digestão, de mastigação, que eram os carboidratos, arroz, papinha, as sopas, macarrão, flãs, sorvetes, sucos, danones, e isso tudo que as mães adoram, né? Então ela se aborrecia muito, chegou um momento, né, ao longo desses 10 anos, que ela realmente jogou a toalha e resolveu procurar atendimento médico para ver o que estava acontecendo. Ela começou a ficar preocupada com o emagrecimento do filho e, por indicações, ela trouxe aqui nosso consultório para uma investigação. Quando eles chegaram, eu bati o olho, vi realmente que ele estava bem emagrecido, estava bem emburrado de estar ali no consultório, na minha frente, né? Trazido, arrastado pela mãe. E a mãe relatando isso tudo para mim, que eu acabei de contar para vocês. Quando eu olhei, eu vi, pensei num diagnóstico que eu acabei confirmando depois de pedir alguns exames, inclusive endoscopia digestiva alta, que se tratava, na verdade, de esofagite eosinofílica. E o que é isso? Quando um adulto, um jovem, principalmente homens, eventualmente, depois dos 50 anos, 60 anos, a gente vê isso, é mais comum adultos jovens, homens, que se queixam de disfagia, e disfagia é aquela dificuldade do alimento descer até o estômago, ele embola ali no esôfago. Ou então aqueles pacientes que têm refluxo, azia, e que não conseguem dar conta com inibidores bomba de prótons ou antiácidos, não funcionam. Então eu acabo desconfiando sempre desse diagnóstico. Se você não pensa, você acaba não fazendo o diagnóstico. Esofagite eosinofílica, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês. Imagine que existe um quartel, todo mundo sabe, conhece, exército, né? E o exército tem várias patentes, tem o general, o tenente, tem o marechal, tem o cabo, tem o coronel, tem várias graduações. E quando existe uma batalha, uma guerra, cada um assume um papel, uma função diferente. Geralmente o soldado, né, que vai para o campo de batalha para guerrear, o cabo. O general, ele fica já no centro de logística. Então, no nosso corpo humano, nosso sistema imunológico também é a mesma coisa. Existem as células de defesa, que é o nosso exército, para combater toda e qualquer infecção que existe no nosso corpo. E cada célula, num combate, é responsável por um determinado tipo de infecção. Existem células que combatem os vírus, as células que combatem os protozoários, as células que combatem as bactérias e por aí vai, e até não células, mas mediadores químicos que combatem alergias, etc. e tal, que são as interleucinas, por exemplo. Então, cada um é uma coisa, o nosso corpo é uma máquina muito complexa, então cada um desenvolve uma atividade para aquilo que é chamada. Então, por exemplo, na asma, quando a pessoa tem asma, a célula que acaba indo ali nos pulmões, na árvore respiratória, é o eosinófilo. É ela que é chamada, é convocada para ir atacar, entre aspas, o pulmão, porque eles identificaram um alérgeno, e isso tudo é mobilizado, toca a trompeta lá do sistema imunológico, vai todo mundo para lá
é essa célula que vai na asma, que ativa os mediadores químicos, os mastócitos, enfim, e acaba dando a crise de asma. Isso também acontece no esôfago. Esofagite eosinofílica nada mais é do que uma inflamação do esôfago causada pelo eosinófilo, que é essa célula que acaba indo lá combater, porque o nosso esôfago tem raríssimos eosinófilos. Normalmente a gente não encontra eosinófilo no esôfago. Nesta condição a gente encontra. E por que isso acontece? A gente não consegue saber ainda, a medicina não descobriu ainda totalmente a motivação que o nosso corpo faz para causar esofagite eosinofílica. Existe um fator genético, ambiental, alimentar, um sistema imunomediado, né? Então eu costumo dizer que é a asma do esôfago. Então o esôfago inflamado, assim como na asma respiratória, como todo mundo conhece, a pessoa tem aquela dificuldade de respirar porque os brônquios se fecham, os bronquíolos se fecham, causam sibilo, aquele chiadeira, parece um barulhinho de gato, né? No esôfago a mesma coisa, o esôfago ele acaba inflamando e fechando, então alimentos sólidos passam com muita dificuldade. Era isso que estava acontecendo com aquele adolescente. A mãe ficou muito chateada, caiu a ficha dela que realmente aquilo não era manha, aquilo realmente era uma doença que o filho estava sentindo, estava sendo acometida. Ela chorou muito, inclusive, aqui. Não foi culpa dela, ela estava cumprindo o papel dela, jamais ia pensar numa doença tão atípica, né? Com certeza não foi culpa dela, eu conversei bastante com ela e ela se acalmou. Mas era isso daí. Então, algumas pessoas que têm dificuldade para se alimentar, bolo na garganta, tem que tomar líquidos para lubrificar e descer melhor, emagrecimento, dificuldade no desenvolvimento, refluxo que não passa com antiácidos ou inibidores de bomba de prótons, ou mesmo a vonoprazana. Então, a gente começa a pensar muito sobre esse diagnóstico. E o tratamento, ele não é difícil, assim, a gente tem que dar um corticoide, né? Ou a gente espirra um corticoide inalatório na boca, mas a pessoa não pode inalar, o objetivo é fazer com que esse corticoide chegue no esôfago, então ela espirra na boca e engole, e não pode se alimentar nada, né? Porque aquele corticoide tem que ficar em contato com o esôfago que está lá, que a doença do esôfago, ele tem que entrar em contato com o esôfago, assim como o corticoide inalatório tem que entrar em contato com a árvore respiratória. Ou então ele pode também fazer em formulação de gel, a gente dá aí uma sucralose ou dá o mel, ou qualquer pasta que possa misturar com outro tipo de corticoide, que é o budesonide, a gente dá, a pessoa engole aquilo e faz isso por 8 semanas, associado com o inibidor de bomba de prótons, para ver o resultado, depois repete a endoscopia, o paciente volta aqui e vê se houve uma melhora sintomática, né? Ele repete a endoscopia, a gente vê se houver melhora, a gente diminui, vai diminuindo a dose. E isso aconteceu com esse paciente. Eu fiz o tratamento para ele, realmente ele melhorou assim, 100%, o esôfago dele melhorou. Então a mãe ficou aliviada, ele voltou a se alimentar, ganhar peso, inclusive nessas 8 semanas ele ganhou 6 quilos, comeu super bem, devorou o pé da mesa até lá, a mãe super contente, super agradecida. Então 10 anos que a mãe lutava com uma birra do filho, mais uma vez eu digo, não foi culpa dela, estava cumprindo o papel de mãe, jamais ela poderia pensar que fosse isso. Eu reconheço isso daí, é difícil pensar nisso daí, os médicos também têm dificuldade de pensar nisso, que não são especialistas, quiçá uma mãe que é leiga no assunto, e ele estava ali, resolvido o problema dele, eu estou acompanhando agora o caso dele. Então é isso daí, pessoal, quando a pessoa tem dificuldade de se alimentar, então vamos sempre pensar na esofagite eosinofílica. E tem que tratar, porque se você não tratar, qual que é o principal problema que isso pode causar? É que inflama, desinflama, inflama, desinflama. Isso acaba criando cicatrizes irreversíveis no esôfago. Então, o grande medo que a gente tem quando ele não é tratada é que esse esôfago fique um cano, ele fique irreversível,
a sua motilidade, a sua elasticidade e sua complacência, e isso fique uma coisa realmente duradoura, eterna, inclusive até com possibilidade de fazer cirurgias ou faringectomia com transposição no tubo gástrico. Mas são casos mais extremos, e nós temos também, eu falei do tratamento, temos aí Dupilumab, né, que é o Dupixent, que é o nome comercial, de um biológico que a gente aplica. E semanalmente o paciente também melhora, é uma promessa também de melhora aí desses pacientes mais sérios, mais graves. Fica aí a dica então, espero que tenham gostado desse assunto, que realmente não é muito comum. Obrigado pela atenção de todo mundo aí, espero que tenham aprendido um pouco mais. Tchau, tchau.